Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre maturidade emocional. A gente vai começar esse vídeo com uma frase do Daniel Siegel que diz assim: maturidade emocional é definida na psicologia como o prolongamento do impulso e da ação. O que ele quer dizer com isso? Um impulso é o nosso ímpeto, é a nossa vontade de fazer alguma coisa, né? A nossa vontade de agir, como ali a nossa emoção, como a nossa mente está nos dando o impulso, nos dando o comando. E a ação é como a gente vai executar, é a nossa forma de nos comportarmos, é como a gente vai se apresentar para o mundo. Então, alguém com boas doses de maturidade emocional é alguém que vai ter a vontade, que vai ter a reação, mas que vai frear, que vai poder conter esse impulso e prolongar para que a ação seja menos rápida, né? Que a ação seja uma ação e não uma reação. Reação, ela não é muito pensada, a reação ela é mais automática, né? Então é quando alguém me fala alguma coisa, me critica e eu já respondo, ou já vou lá e dou no meio, né? Que nem a gente diz. Então, maturidade emocional é a gente ter tempo entre o impulso e a ação. É claro que isso não é algo, não é uma escolha, isso acaba sendo um automático e a gente precisa, né, treinar. Então, se a gente quer exercitar nossa maturidade emocional, é fundamental que a gente possa treinar, que a gente possa exercitar o nosso autocontrole, o nosso filtro, que a gente possa ter responsabilidade sobre as nossas ações, que a gente possa ter boas doses de autocrítica para poder olhar como a gente se comportou, avaliar de forma crítica, atenta e realista, né, para que a gente possa ir aprendendo com o tempo e chegando mais perto dos comportamentos maduros emocionalmente, dos comportamentos que a gente quer, né, desempenhar, que a gente quer realizar. Então, pensando numa pessoa que seja madura emocionalmente. É uma pessoa que não tem emoções? Não. É uma pessoa que age conforme as emoções? Também não. A maturidade emocional quer dizer que aquela pessoa sente e consegue se comportar apesar do que ela está sentindo, né? Se a gente for pensar em saúde mental, quanto mais atrelado tiver, quanto mais ligado tiver o nosso comportamento e a nossa ação, melhor. Então, eu estou me sentindo feliz, eu me comporto de forma feliz. Eu estou me sentindo segura, eu me comporto de forma segura. Então, no mundo adulto, nem sempre a gente tem espaço para agir conforme a gente está sentindo. Se eu estou me sentindo com medo e eu estou no meu ambiente de trabalho, eu não posso agir conforme o meu medo, né? Eu não posso simplesmente me esconder, eu não posso simplesmente ficar muito apavorada e transparecer isso. Se eu sou uma pessoa madura emocionalmente, eu vou me organizar e vou ter o meu comportamento apesar do meu medo. Então, eu vou ser firme, eu vou ter uma postura de assertividade, eu vou ter uma postura de mais força, né? Em alguns momentos, assim, vou colocar alguns limites, apesar do meu medo, mesmo que por dentro eu esteja ali apavorada. Então, essa é uma postura de maturidade emocional. Mesmo que eu tenha vontade de xingar alguém, tô com muita vontade, eu acho que é o meu direito. Se eu sou alguém madura emocionalmente, eu vou filtrar o meu impulso, né? Eu vou ter um prolongamento de tempo aí para que eu não haja de forma irresponsável, de forma impensada e imatura emocionalmente. Então eu espero que até aqui a ideia da maturidade emocional esteja ficando mais clara para ti, né? Não quer dizer que ser maduro emocionalmente é não cometer erros, é não agir por impulso, porque às vezes, por mais que a gente se esforce, às vezes escapa, às vezes dependendo do susto que é alguma coisa, né? Dependendo da ativação emocional que a gente tem, a gente sim vai agir no impulso, mas com maturidade emocional a gente repara aquilo que a gente fez. Então, se eu tenho maturidade emocional e eu me passei com alguém, eu me comportei de maneira equivocada, eu também vou, né, na pessoa, corrijo, né, tenho uma postura
madura, de reparar, né, de me desculpar, de corrigir, de tentar reparar com a pessoa no sentido de fazer algo se tiver algo para ser feito. De novo, maturidade emocional também não é ficar se punindo, se culpando. Muitas vezes essa postura de vitimização, de culpabilização extrema, não é uma postura de responsabilidade, de maturidade emocional. Por isso que é tão importante que a gente possa olhar para os níveis, né, da nossa emoção e ver se ali todas as pecinhas estão niveladas, estão equilibradas. Porque é muito comum que pessoas com uma postura mais vitimizada, né, pessoas que se coloquem no lugar mais de coitadinhos da situação, elas tenham pouca maturidade emocional. E aí vem um outro ponto importante da maturidade emocional, que é a boa dose de poder correr riscos. Então, pessoas maduras emocionalmente são pessoas que podem se arriscar mais, que toleram mais frustração e que se arriscam, que enfrentam mais os seus medos, que enfrentam mais, né, os comportamentos, porque, de novo, lembrando o nosso conceito inicial, né, a maturidade é o prolongamento do impulso e da ação. Alguém com pouca maturidade emocional vai estar com medo de fazer um enfrentamento e não vai fazer, porque vai pensar assim, bom, eu tô com esse medo, obviamente eu não vou fazer isso. Mas alguém que é mais maduro emocionalmente vai pensar, bom, eu tô com medo, mas eu vou esticar isso daqui, né? Apesar do meu medo, eu vou lá e vou colocar a minha cara a tapa, vou lá e vou ir naquela entrevista, apesar do meu medo, porque a pessoa consegue se colocar numa postura de firmeza, né? Numa postura de que tá ali enfrentando, uma postura mais corajosa diante daquilo que ela, inclusive, está sentindo. E agora, relacionando um pouquinho do conceito de maturidade emocional com a terapia do esquema. Eu quero que a gente comece a pensar nas estratégias de enfrentamento. O que são estratégias de enfrentamento para quem não conhece? Diante da ativação esquemática, diante de uma reação emocional intensa, a nossa tendência automática, até pela função do sistema de luta ou fuga que a gente tem ali, né, no nosso corpo, pelo cortisol, pela nossa sobrevivência, a gente tende a reagir ou lutando, ou se paralisando, ou congelando. Isso é instantâneo, é natural, é a resposta automática do nosso corpo. A maturidade emocional e a postura mais responsável diante da nossa vida, né, e diante da forma que a gente se comporta, não é nem de luta, nem de fuga, e nem de congelamento. É uma postura que, apesar da emoção, consegue se comportar de acordo com os nossos valores e de acordo com as nossas preferências. Então, eu quero que a gente pense em 3 exemplos aqui, em 3 possibilidades. Diante de um problema, alguém que evita, que não enfrenta, que se desliga, que deixa para lá, alguém que entra numa postura de fuga, não está sendo maduro emocionalmente se não enfrentar o medo, não enfrentar o risco, apesar do medo, né? Então, se desligar não é uma postura madura emocionalmente, porque ela faz com que a gente tenha um impulso e paralise diante dele. Então, maturidade emocional é a gente prolongar, a gente esticar, né? Ter o impulso e ter a ação com mais tempo ali, que a gente possa agir diante do nosso medo. Uma outra estratégia de enfrentamento é a resignação, é o congelamento. No congelamento a gente vai ver essas estratégias mais resignadas, mais derrotadas, mais vitimistas, que não são estratégias de maturidade emocional, porque elas implicam uma desistência, né? Elas implicam até um certo vitimismo, algumas vezes, eu não consigo, coitadinha de mim, né? Então também teve o impulso e a ação logo aconteceu, que é a desistência. E a última estratégia que é importante a gente olhar é a hipercompensação. A hipercompensação é a estratégia de luta e é aqui que a gente consegue ver mais claramente as atitudes de imaturidade emocional. Então, por exemplo, na hipercompensação, eu vou ter o impulso, alguém me xingou e eu posso xingar de volta, né? E aí eu vou estar lutando pelos meus direitos, desrespeitando o direito do outro, né? Então fica incongruente. Então, na hipercompensação, a imaturidade emocional aparece muitas vezes pelo
descontrole, né? Pela falta de autocontrole, que também é crucial quando a gente fala de maturidade emocional, porque na maturidade emocional eu fui desrespeitada, eu tô me sentindo muito mal, tô com muita raiva, mas ainda assim eu freio, porque eu entendo que desrespeitar o outro não é a saída e eu ajo de forma a garantir o meu direito, colocar algum limite, cuidar de mim mesma, mas sem ser demais, né? Porque o demais também passa essa ideia de imaturidade emocional, também mostra que a pessoa está reagindo, né? Está brigando, está fazendo ali basicamente igual aquele comportamento que ela desaprovou. E chegando no final do nosso vídeo, eu quero dividir uma frase com vocês da Yandé Albuquerque. Ela diz que maturidade emocional é saber que você precisa de você antes mesmo de precisar de qualquer outra pessoa. Quando a gente fala de maturidade emocional, a gente está falando de autorresponsabilidade, de autonomia e de poder cuidar da gente mesmo. A maturidade emocional é a gente garantir as nossas necessidades emocionais sem que elas fiquem na mão do outro. Não quer dizer que a gente vai se isolar das relações, quer dizer que a gente não vai colocar responsabilidades que não são dos outros na mão dos outros, né? Vai dizer que a gente faz a nossa parte, que a gente cuida dos nossos lados mais vulneráveis, que a gente defende aquilo que é importante para nós, que a gente sabe zelar pelos nossos direitos, pelos nossos valores, que a gente sabe se atender emocionalmente, ou que se a gente não sabe, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar saber, a gente vai, enfim, né, fazer por onde, não se resignar, não evitar, não brigar pelo que a gente não tem, né, mas poder encarar de forma madura, responsável, agindo, mas de um jeito mais calibrado. Eu vou deixar como sugestão desse vídeo para que tu assista o vídeo sobre o modo adulto saudável, que é um modo que nos ajuda também a pensar melhor sobre esse conceito de maturidade emocional, sobre essa postura que a gente vai ter de mais cuidado e de mais compromisso com a gente mesmo. Então espero que vocês gostem. Se tu ainda não for inscrito no canal, fica o convite para que tu te inscreva, deixe teu like nesse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e muito obrigada por me fazer companhia até aqui.